Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Empreendedor especial, gente. Especial porque vocês já vão saber que hoje o episódio vai ser um episódio que vai prender vocês. Vocês vão aprender, vão sair daqui com uma aula, uma mentoria. Vocês não têm noção. Quero apresentar para vocês a doutora Jamile. Doutora Jamile Porto, vocês vão conhecer aqui, especialista na parte de IA. Tem um episódio dela, inclusive, que vocês podem ver, do Leste Empreendedor, que ela gravou do ano passado. Só procurar lá no canal Leste Empreendedor, mas hoje, vocês sabem como é que tá a IA hoje em dia, né? A IA, você dormiu, acordou, já tem várias atualizações da IA. Mas hoje a gente vai falar sobre IA especificamente para a área jurídica. Mas não que você não consiga também aprender, você que não é da área jurídica, né, Jamile? Sim, é mais voltado à área jurídica que a gente vai falar hoje. Sim, então, mas serve para outros empreendedores também. Não, sim, com certeza. Então, Jamile, assim, não que eu não te conheça, né? Acho que eu te conheço só um pouquinho, né? Mas se apresenta, por favor, para o pessoal saber um pouco mais sobre você. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar novamente aqui, né? Então, eu sou Jamile Porto, advogada, professora de Direito Digital e Inteligência Artificial. E também eu dou mentorias, treinamentos corporativos de implementação de inteligência artificial em escritórios de advocacia. Então, atualmente eu tenho trabalhado bastante com isso. Tá, você tem focado mais na parte quando a gente fala de inteligência artificial, então para advogados, escritórios no geral. Isso. E aí, qual é o público de advogados do pessoal da área que costuma mais te procurar? É um pessoal que é um pessoal mais novo? É um pessoal já das antigas, que já tem um tempo na área? Como é que é teu público? Então, 90% dos escritórios que me procuram são escritórios que já tentaram usar IA e não conseguiram. Então, eles normalmente me procuram falando: Jamile, olha, a gente já tentou usar IA, já fizemos alguns cursos, mas assim, a gente não conseguiu, de fato, fazer uma implementação de IA em todo o escritório. Então, normalmente esse público é um público até bem qualificado, é um público que entende já o valor da IA, que me procura para mentoria. Então, é um público que até já tentou usar, mas realmente a gente tem ouvido muito falar de IA, mas poucas pessoas sabem como implementar a IA de verdade. É isso que eu te perguntar. Quando os advogados, né, eles ouvem a palavra IA, o que significa para eles dentro da área da advocacia? Então, normalmente, quando os advogados ouvem essa palavra, pelo que eu tenho visto, né, nas palestras, o medo deles é de perder espaço para a IA, de ser substituído, né? Então, o principal medo do advogado, quando ele ouve essa palavra, a primeira coisa que ele pensa, né, é: eu vou ser substituído. Mas em que sentido você acha que eles acreditam que possam ser substituídos? Porque tem uns que acreditam que, de fato, já vai ser tudo IA mesmo, ou ainda tem uma crença de que pode ser substituído, mas em determinadas áreas? Então, é justamente isso. A maioria tem ouvido falar de IA. A gente vê muita gente já falando de IA para advogados, mas a maioria não fala do principal. Como implementar isso, né? Então, o que eu percebo, a maioria dos advogados tem esse medo de ser substituído pela IA, mas eles não deveriam ter esse medo. Isso aí é algo que não faz o menor sentido. O que ele deveria ter medo é de continuar advogando como se estivesse no século XX, sendo que a gente hoje está no mercado do século XXI. Então, o medo do advogado não deveria ser de implementar IA, deveria ser de ficar desatualizado. Mas o que é, por exemplo, um escritório hoje que está funcionando já há muito tempo, já tem os seus anos, tem os seus funcionários ali. O que a IA pode melhorar em um escritório que já está funcionando, já tem um tempo? O que isso pode agilizar ou pode até mesmo atrapalhar num escritório? Então, vamos desmistificar o que seria implementação de IA. Uhum. Quando a gente fala assim, implementação de IA no escritório de advocacia, o que os advogados costumam pensar?
um escritório cheio de robôs tecnológicos, com holograma, praticamente fantasma, sem funcionário nenhum. E, na verdade, sabe o que significa implementar a IA? É gestão de processos com uso de tecnologia. Entendi. Por exemplo, hoje, um processo para você montar lá uma petição padrão, assim, quanto tempo mais ou menos demora um advogado, ele faz de forma manual? Vamos se colocar com média experiência, quanto tempo ele demora aproximadamente? Olha, depende muito da área, né? Tem áreas que já tem modelo praticamente pronto, então é só adaptar. Mas se for uma tese mais elaborada, às vezes ele vai demorar 2 horas, às vezes até mais de um dia fazendo. E com a IA, quando você personaliza, você consegue fazer muito rápido. Mas olha só, deixa eu só esclarecer. Quando eu falo de gestão de processos de IA, eu não estou falando de processo judicial. Sim. Estou falando de processo mesmo de gestão, né? Então, significa gerir todo o escritório, parte administrativa, parte financeira, comercial, relacionamento com o cliente, também essa parte jurídica. Então, a IA, a implementação de IA, é a gestão de processos de todo o processo do escritório com inteligência artificial. E aí que mora justamente esse problema, que a maioria quer pegar IA e usar assim, vou botar aqui, criar, por exemplo, uma automação para fazer uma petição, mas não é isso. Você precisa fazer toda essa implementação desde o topo, né? Então, do topo estratégico, tático e operacional. Muitos só colocam lá no operacional. E o que é pior, muitos nem têm o setor estratégico do escritório. Então, esse medo, sim, ele acaba... O que acontece? Ele acaba... Eu percebo que o medo, quando vai implementar IA, é porque vai acabar revelando uma fragilidade que a pessoa tem ali, do escritório dela, que não é organizado, não tem estratégia nenhuma. Então, quando você vem para implementar IA, eu não implemento a IA assim, não, é toda uma gestão de processo. A gente muda toda a estrutura, a gente mapeia, né, a estrutura do escritório, vai definindo quais são as funções e aí que vai implementando tecnologia em cada área para não ter gargalo. Entendi. Mas você falou de área estratégica, área operacional. Qual a diferença quando a gente fala no meio jurídico, na advocacia? Qual é a diferença entre a parte operacional e a parte estratégica? Então, é importante até os advogados saberem isso, porque muitos advogados eles só se preocupam em saber lei, saber a técnica. Só que isso é o básico. O advogado ele precisa saber de gestão, de tecnologia, de marketing. São áreas muito negligenciadas, né? Gestão, marketing. Eles se preocupam muito com a parte técnica, mas acabam se esquecendo dessa área que é tão importante, gestão e marketing. Vamos dizer assim, que gestão seria o esqueleto e o marketing seria o pulmão. Aí o advogado ele quer crescer, ele quer correr sem ter, né, um esqueleto e sem ter área. Então não tem como. O advogado ele precisa ter essa consciência de que é importante usar gestão, saber gestão e saber marketing. Mas aí quando você fala de gestão, por exemplo, o advogado ele se forma, provavelmente ele não viu ou deve ter visto de uma forma muito superficial isso na faculdade. Agora que é porque pensamento aqui, mas você perguntou qual é a diferença do advogado do operacional e estratégico. Então, vamos pensar nos advogados como se fosse uma escada. O operacional é o primeiro degrau da escada. Então, o estratégico ele está no último degrau. Então, o advogado do futuro vai ser o advogado que estiver no estratégico e não no operacional. E o operacional, o que ele faz ali, que ele está no primeiro degrau? Ele faz o básico dali de processos? Ele faz as petições, ele faz... na verdade, muitos advogados são tudo, né? Eles fazem tudo no escritório e isso não dá certo. Mas o que acontece? É importante a gente entender que o advogado, que ele não tem essa visão, né? De eu tenho que aprender, né? Ou então entender a importância, porque você não precisa dominar todas as áreas, mas você entendendo a importância de saber gestão, de saber marketing, de saber a parte técnica, mas é delegar. Então, muitos advogados estão presos no operacional, fazendo petições, fazendo o que é repetitivo. E na hora de implementar IA, eu te falei, a gente vai lá e monta como se fosse um esqueleto ali de todo do escritório, né? A gente vai ver todas as áreas. E aí a gente vai começar a implementar a inteligência artificial. Aonde que a gente implementa? Aonde é repetitivo. Então, muitos advogados eles estão na parte repetitiva.
O advogado ele tem que ficar na parte onde ele é insubstituível. Então, a IA ela não veio para substituir o advogado. A IA veio para fazer tarefas repetitivas, para o advogado ter tempo para fazer a atividade que ele é insubstituível. Entendi. E quais seriam as atividades estratégicas do advogado? Então, as atividades estratégicas é gestão. E com a gestão, ele vai entender, vai saber delegar, se for, mesmo que seja um escritório pequeno, é importante ter o advogado que é responsável por gestão ou delegar isso para um gestor. E aí, esse gestor, ele vai delimitar todas as áreas, financeiro, comercial, tático ali, onde vai ter a parte jurídica. Então, atendimento ao cliente, o sucesso do cliente, marketing... enfim, ele vai ali, ele tem que ter esse entendimento, o advogado gestor, ele tem que ter esse entendimento, contratar ou ele mesmo começar a fazer e ir delegando aos poucos. Entendi. Você falou de marketing. Qual é o que é o marketing dentro da área da advocacia? Eu sei que existe por conta da ética, né, dentro da OAB, existe alguns regulamentos quanto ao marketing. Sei que antigamente era de uma forma, depois da pandemia, se eu não me engano, acho que mudou muita coisa, né? Porque, enfim, o pessoal estava preso, né, na escola. O que seria o marketing hoje permitido e o que o advogado ele precisa saber? Então, essa parte de marketing é importante, realmente, a gente não pode usar o marketing tradicional que a gente vê aí, porque a gente não pode tratar a advocacia como se ela fosse um mercado, né? É uma atividade que a gente precisa seguir código de ética da OAB, precisa seguir, né, as normas. Então, a gente pode sim oferecer o nosso serviço, mas de uma forma diferente, que é o marketing, como a gente chama, de conteúdo. Então, falar do direito em si, né? Então, ensinar na linguagem do cliente, que ele, né, vai entender sem juridiquês. E a IA ela ajuda muito nisso, a você conseguir preparar um roteiro de conteúdo onde você vai falar o direito de uma forma clara, né, para esclarecer ali o que ele tem de direito, falar da dor do cliente, que às vezes ele nem tem noção de que ele tem aquele direito. Sim. Então, a IA ajuda muito nisso, porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Então, o advogado, depois que ele começa a estruturar, né, a gente vai estruturar todo o esqueleto do escritório dele. E na parte de marketing, a gente vai colocar IA também, para fazer toda essa parte de prospecção para ele, né? Na parte digital, até mesmo presencial, a gente pode também usar a IA para fazer uma prospecção presencial, preparar roteiros, né, de fechamento, né, de propostas. Então, a gente vai usando a IA nessa, assim, né? Porque vai economizando bastante tempo, né? Tudo que é repetitivo, a gente consegue delegar IA. Então, o advogado ele não vai ser substituído, né? O advogado ele vai ter tempo para o que ele é insubstituível. E o que é repetitivo, quem vai fazer é a IA. Sim. Agora, eu quero aproveitar e fazer essa pergunta para você, obviamente, porque você é advogada e você quis... eu acho que, a princípio, quando você começou a ver sobre IA, você começou a ver IA para você mesma, porque começou a ver uma evolução e depois quis trabalhar com isso para poder ensinar a outros. Mas você lembra qual foi seu primeiro interesse com relação à IA e o porquê que você foi buscando? Ou, assim, foi porque você começou a ver muita gente falando ou porque você sempre já gostou dessa parte de tecnologia? Sim, eu gosto de tecnologia desde que eu era criança, né? Eu tenho um pai que adora tecnologia, então eu acabei puxando a ele. E ele também sempre comprava tudo de mais atual que existia, né, em área de tecnologia. Então, eu tive a oportunidade de sempre ir usando, né, equipamentos tecnológicos, computador. Eu sou daquela era que fiz curso de informática, então... Gente, ninguém mais faz curso de informática. Eu tô falando isso até porque... Daqui a pouco ninguém vai fazer curso de IA também. Você acha que o pessoal não vai fazer curso de IA? Sim, porque é uma geração que já vai crescer com a IA, então... Mas ela já vai crescer com a IA, mas será que vai saber de uma parte mais técnica como a gente? Porque, por exemplo, a parte de informática, tem gente que sabe o operacional, mas não sabe... a parte técnica, será que vai ser mais ou menos assim? Então, o que acontece? Hoje a IA, ela é, vamos dizer, ela é meio genérica.
ela é generalista. Mas a tendência é cada vez mais a IA ela se tornar especialista. Ela está sendo treinada com o ser humano. E cada ser humano que tem uma base, né, técnica está ensinando a IA. Então, vai ter uma IA especialista na área médica, especialista na área jurídica. A gente até vê algumas empresas oferecendo isso, mas ainda não é tão bom. Isso vai surgir lá das Big Techs. IAs especialistas. Então, o profissional ele vai se ocupar com outros tipos de atividade. Né? Essas repetitivas, o profissional... por isso que o advogado, né, ou qualquer profissional que está ali gastando tempo com tarefa repetitiva, ele vai perder espaço sim. Então, ele tem que agora mudar. Não, calma aí. Eu vou ficar perdendo meu tempo com algo que eu posso delegar para uma ferramenta. Entendi. Né? Antigamente, a gente se transportava a cavalo. Sim. Né? Hoje, a gente usa um carro. E a gente consegue chegar no mesmo lugar. Tanto a cavalo quanto o carro. Só que o carro... ele tem mais conforto, você chega mais rápido, você pode ir ouvindo música. Então, é mais ou menos isso. A IA, você vai chegar no mesmo caminho, mas com muito mais conforto, com muito mais rapidez. Então, não é um inimigo. Sim. Tem que entender que você tem que aderir isso o quanto antes, porque quem estiver aderindo e quem não tiver vai ficar para trás. E como é que é essa mudança... Eu vejo, por exemplo, vou lá, baixei um aplicativo, sou advogado, baixei um aplicativo da IA. A princípio parece ser bem intuitivo, né? E aí em que momento você percebe que o pessoal acaba achando isso? Ok, eu acho que dá para fazer algumas atividades dentro do que eu faço. E aí em que momento você acha que eles começam de fato a querer procurar ajuda, no caso uma mentoria, alguma coisa assim, ou não? Ou tipo, não, eu acho que o que eu tô aprendendo aqui de forma intuitiva aqui tá bom. Então, como na maior parte das vezes aparecem para mim escritórios que já tentaram usar IA, o que acontece? Eles tentam usar, até conseguem extrair alguma coisa, então vamos dizer que eles usam ali 10% da capacidade da IA. Só que qual é a maior dificuldade que eles têm? De fazer com que todo o escritório adote aquela ferramenta. Eles já estão acostumados com os métodos antigos. Então, falta, né, uma implementação de uma cultura de inovação. Então, é isso que eu percebo. Às vezes, tem, sim, alguns advogados mais entusiastas que já tentam usam mais 10%, porque quando faz a mentoria, vê, caramba, como que revolucionou, né? Porque tem que entender um pouquinho de engenharia de prompt. Então, eu passo esse conhecimento para eles, a gente estrutura, né, todos os prompt systems, né, que a gente configura. Sim. A gente faz tudo isso, né, de acordo com a necessidade dele. Então, ele vê o potencial máximo da IA ali, na frente dele, e mais, ele vê ali todo mundo também aderindo a essa tecnologia, que é algo difícil realmente de você mudar a cultura de um escritório. Antigamente existia até um termo chamado cyber cultura. Agora está um pouco ultrapassado, agora é uma cultura de inovação. Mas você diz que é mais pela profissão mesmo ou é mais pela pessoa que tem essa resistência? Eu acho que na profissão, né, na advocacia, as pessoas não são tão ligadas à tecnologia, não. É uma área mais de humanas, então a tendência é as pessoas não curtirem tanto. Tanto que o processo eletrônico teve bastante resistência também. Até hoje tem gente que reclama. Sim, tem gente que reclama. Acredito que é porque é uma área que atrai gente de humanas que não gosta muito de matemática, de tecnologia. Sim. Eu já percebi, o pessoal da área de humanas não consegue. E você acha que essa pode ser uma dificuldade de querer entrar na IA por ser mais de humanas e aí justamente ter essa resistência? Pode ser sim. Eu até tinha te falado, eu gosto de tecnologia desde nova, né? Você estava perguntando, né? Eu conheci a IA como? Desde nova eu gosto de tecnologia, mas eu tive contato com a IA pela primeira vez quando lançou o ChatGPT, que apesar da IA existir há muito tempo, ela não estava disponível para as pessoas comuns, né? Então, quando surgiu o ChatGPT lá em 2022, é que eu comecei a usar, dar os primeiros passos. Aí, em 2023, eu comecei a usar mais, que aí ela deu uma melhorada. Comecei a usar para mim. E aí, eu juntei com o meu conhecimento de gestão, que eu já fui gerente de uma clínica, estudei mais ainda, fiz cursos, né, de capacitação em gestão, e aí eu vi o potencial de juntar gestão com IA e fazer essa implementação de inteligência artificial.
O que você está falando é interessante, essa parte justamente da IA. Em 2022 eu estou lembrando quando eu ouvi que estava disponível sobre isso, mas eu confesso que eu que sou da área de tecnologia, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, bom, para que eu vou utilizar? E aí eu demorei um pouco, inclusive, para poder baixar. Quando lançou, eu até lembro o dia, foi 30 de novembro de 2022. Eu fiquei... tem até conferir se foi isso mesmo, mas eu acho que foi isso mesmo. Eu fiquei ansiosa para experimentar a ferramenta, só que todo mundo também estava ansioso, então estava travando, ficava uma tela preta, estava horrível. Eu só fui começar a usar em 2023. Tava muito ruim os resultados. Então, aí eu lembro até hoje, foi um amigo que me mostrou, aí ele fez ali, eu falei assim, cara, vamos fazer, a gente tava montando um roteiro, né? Um roteiro, tá, aí ele, aí eu olhei e falei assim, gente, pô, que interessante. Aí eu vi ali na casa dele, que eu tava com ele. Aí eu fui pra casa, aí eu fui lá, fiz o cadastro também. E aí que eu fiz o cadastro, eu fiquei, sem brincadeira nenhuma, acho que de umas 10 da noite, acho que até umas 5 da manhã. Eu fiquei brincando assim, sabe? Eu falei, pronto. Aí eu lembro que ainda é, né? $20, né? Não mudou o preço até hoje. Mudou a ferramenta do Plus, mudou pro Pro, né? Agora não sei se tem alguma outra atualização. Acho também. Que até o Pro, acho que até o Pro do chat, né? E aí eu senti, eu falei assim, cara, dá pra fazer muita coisa. Falei assim, gente, e é uma coisa que eu percebo que as pessoas não entendem, e não só o pessoal da área não só para o pessoal da área jurídica, mas até mesmo da área de tecnologia, acho que não percebe que, na verdade, a IA ela vai ser uma extensão do nosso cérebro, né? Isso aí. E aí, acho que a gente até já conversou sobre isso. Nós vamos ser a parte criativa e ela vai ser a parte operacional. Esses dias eu estava vendo, inclusive, uma entrevista que justamente o cara não sei se você já ouviu falar dele, no Walter Longo. Já. Que ele é o top que fala sobre isso, né? Que ele chegou e ele estava explicando justamente sobre a parte de IA criativa, que muita gente procura a IA para ser mais criativo, mas na verdade não tem nem... acha que ela é criativa. Na verdade, a pessoa criativa é você. É você que vai dar os comandos, que o que você falar para ela, ela vai jogar tudo de uma forma genérica. Com certeza. E eu acho que é justamente esse baque que está tendo em diversas áreas de conseguir entender isso. Achar que a IA é quase que Não é nem que uma ferramenta, é quase como se fosse um jogo. Assim, vou falar, vou fazer... assim, usa de uma forma tão superficial e ela acredita que dá certo. O que acontece? A IA, quando ela era novidade, até dava para dar uma enganada, se eu usar ela para a parte criativa, porque tudo era novo. Só que a IA, ela vai, por mais que tenha um conteúdo, né, genérico, assim, que você coloque lá, ela te deu um conteúdo genérico, não. Por mais que você, quando coloca um comando lá, né, um input, ela nunca traz um output, né, que é uma resposta igual, idêntica, mas a ideia é sempre a mesma. Sim. Então, no início, quem começou achava os resultados extraordinários. Só que agora você olha na internet, está todo mundo fazendo tudo igual. Não, sim, mas eu reparei... É fácil identificar e está cansativo. Mas eu acho que até que eu já te compartilhei contigo, né? Eu falei assim, olha aqui, duas pessoas que nem se conheciam, que é da área, inclusive da área de marketing... Vão ter as mesmas ideias. Não, quando eu fui ver... Era praticamente o mesmo post, só mudou a arte. Então. Eu falei, gente, tá falando a mesma coisa, essas duas pessoas não se conhecem. E é isso que vai acontecer se a pessoa delegar o criativo para IA. Vai ficar todo mundo fazendo a mesma coisa. Vai ser, a gente já vê que a internet é um copia e cola. Sim. Só que agora vai ser um copia e cola um pouquinho mais refinado, porque a pessoa acha que tá abafando, mas realmente... Sim. Aí o Walter Longo, ele fala que antigamente que você utilizava lá, vou fazer uma pesquisa, e aí você pegava livro, pegava isso, pegava aquilo, passava 4 horas estudando para poder fazer aquilo. Hoje a inteligência artificial te ajuda, como você estava falando, né? Te ajuda na parte operacional e você fica na parte estratégica. Isso aí.
E aí eu acho que tem gente que inclusive eu já ouvi, não só da área do direito, mas até mesmo de outras áreas, acha que sente como que isso não fosse uma coisa ética, sabe? Tipo assim, ai gente, parece que não... tipo assim, parece que não tá saindo de mim esse conhecimento, parece que eu tô... E aí fica... Não é que fica mal, a pessoa, ela fica como se não tivesse sido dela. Então, se realmente a pessoa usar a IA para criar uma petição, vai ficar uma porcaria e realmente não foi ela que fez. Então, ela não pode delegar esse trabalho para a IA. A IA, ela não é um advogado, é exatamente o que você falou. Ela é uma ferramenta que vai virar uma extensão. Então, você vai colocar ali os seus modelos. Então, não adianta. Você primeiro tem que ser um bom advogado, ter modelos, ter um escritório, né, já estruturado e ensinar a IA. Né? Por isso que eu começo com a estrutura. Primeiro a gente elabora toda a estrutura e o que a gente pode delegar, o que é repetitivo. Eu não tiro nada do zero. Os documentos que a gente usa para treinar IA são dos advogados. Então, cada, né, IA que é feito ali, cada assistente, ele é totalmente personalizado com o conhecimento daquela área, daquele escritório. Então, você vai colocar a sua expertise ali, na IA. Não pedir para a IA trazer um conteúdo, não é isso. Você automatiza, você usa a IA, ela vai escrever, vai preencher, vai até mudar um pouquinho os dados ali, né? O bom é que antigamente o que acontecia? Os escritórios, eles tinham um modelo e só mudava ali o nome da pessoa. Era pior. Agora não, as petições vão até ficar melhores, mais bem fundamentadas. Sim. Eu já vi, inclusive, né, vendendo. Se você botar no Google, né? Hoje você não precisa mais botar no Google, é só você colocar ali na IA ali que ela te dá. Mas eu já vi, as pessoas vendem, inclusive, modelos, né? Vende, tem vários sites que vendem. Então, assim, antigamente usava modelo pronto. Agora não, você vai ter o seu modelo, que, né, o ideal é cada advogado, né, na sua área, né, quando tem uma tese que é repetitiva, ter seu modelo. Então, você ali consolidou que aquele modelo é um modelo bom, que dá resultado, você vai treinar a IA com aquele modelo. Então... E quais são os benefícios de cara que o advogado, o escritório, quando ele te contrata e assim nos primeiros, sabe, já percebeu assim quando você está ensinando as primeiras horas da mentoria, aquele gente, como é que eu não fiz isso antes? Qual é o primeiro impacto? Então, eu uso uma metodologia própria que eu acabei desenvolvendo, eu chamo ela de metodologia óptima, e é uma metodologia onde a gente vai fazendo em parte. Então, cada parte de implementação, primeiro a gente começa no topo e vai implementando. Cada parte, e o treinamento, se for um escritório grande, é feito em partes. Eu não treino todo mundo junto. Né? Cada entendi. Setor, o setor financeiro, o setor administrativo, o setor jurídico. O jurídico tem o contencioso civil, tem o tributário. Cada um é separado. Então, às vezes acontece, quando eu vou passar, né, uma proposta de mentoria, ou treinamento corporativo, no caso, né, quando é mentoria é um só, e quando é a equipe toda, eu chamo de treinamento corporativo. Aí eu falo assim, olha, vai durar mais ou menos 6 meses. Nossa, 6 meses, mas é muito tempo. Então, por isso que as pessoas não têm resultado, porque você tem que implementar a IA em tudo, em todo o processo do seu escritório. Em todas as fases, não só ali no jurídico. É isso que eles acham, que é só no jurídico. E não. E aí, é exatamente o que eu falei antes. Eu acho que o medo maior de implementar IA é revelar essa fragilidade que o escritório tem de não ter essa parte, né, de gestão organizada. Então, Entendi. o advogado, quando eu faço essa implementação, é uma implementação também de processos. Então, eu acabo organizando, redesenhando toda a estrutura do escritório. Então, você acha que antes, inclusive, você deve fazer uma reunião, né? Existe nessa reunião antes uma quebra ali de crença ou de mudança de mentalidade que você tem que fazer até para ele entender mais? Porque às vezes ele procura por procurar. Deixa eu ver como é que é isso. E aí procura para tentar saber um pouco mais de você. E aí, não sei se você marca uma reunião e tudo. Sim. E aí você percebe que tem que começar a trabalhar a mentalidade dele a partir dali para ele poder entender a importância? Assim, normalmente, quando eu faço essas reuniões, eu tenho já também desenvolvi um método de fechamento de contrato que normalmente a pessoa fecha logo em seguida. Por quê?
A minha reunião, como é totalmente personalizada, eu não chego e falo assim, olha, a IA pode fazer isso. Eu não faço isso. Eu só pergunto assim, quais são os problemas? Aí ele me fala um dos problemas, eu pego assim, posso solucionar ele agora para você? Aí eu vou lá e soluciono para ele. Ele vê e fica assim, então esse é já na proposta. Sim, já na prática, então. Ele já vê. Quando ele vê, claro que eu não ensino ele a fazer, ele vai aprender isso, mas eu já mostro resolvido, aí ele fica assim, caramba, mas assim tão simples? Eu falei, pois é. Então, e às vezes a pessoa está gastando dinheiro com muitas ferramentas também caras. E aí, por exemplo, teve um escritório que eu fui na proposta, eu identifiquei que eles estavam já implementando IA e usando várias ferramentas, e eu consegui fazer com que, assim, só na proposta, nem foi já fechado, não. Ele economizou 2.250. Só de eu ter trocado, falado, olha, você pode substituir essa ferramenta por essa, porque faz o mesmo resultado, traz o mesmo resultado. Então, aí é muito fácil fechar esse tipo de cliente, porque ele já traz a dor dele. Então, é diferente de um advogado que não tem... Aí, talvez esse tenha um pouco mais de dificuldade de ser convencido, porque ele não usa, não sabe, o escritório dele não é estruturado, ele fica um pouco assim. Mas o que já tem vários problemas... Olha, eu já advogo há muito tempo, eu tenho tais problemas, é facinho mostrar ele como é IA. Então, eu mostro na prática e com essa minha metodologia, durante esse processo, o tempo depende do tamanho do escritório, é implementação em fases. Então, não é assim, fica um tempão, não. É assim, já cada reunião já implementa um tipo de automação, alguma coisa. A gente já vai melhorando e no final está tudo, né, otimizado. Entendi. Existe um limite ético, assim, do uso da IA no direito? Com certeza. Isso aí também é uma das coisas que faz parte da minha implementação. Eu me preocupo muito com a governança da IA. Então, é uma implementação que eu me preocupo com a governança, com a ética, porque não é só o advogado ali, a ética do advogado em si, o compromisso dele com a OAB, que tem que ter, mas também um cuidado com o cliente, porque o cliente ele deposita no advogado confiança, sua história, dados pessoais. E se não souber usar a IA da forma correta, imagina se um dado desse vaza. Então, uma das coisas que eu sempre ensino também nas minhas mentorias e treinamentos é como fazer a governança da IA, como usar ela de forma ética, priorizando sempre, né, ter respeito ali às normas da OAB, a LGPD, de forma que anonimize dados sensíveis, né, sempre que possível ali, usar também ferramentas que têm essa política de preservação dos dados. Então, isso aí é algo fundamental. Entendi. Então, você fala mais na questão da preservação de dados do cliente. Do cliente, do próprio escritório também, porque imagina, se você tem uma tese, né, ali maravilhosa e você vai ver a sua tese vazada, nenhum escritório quer isso, né? Entendi. Então, tem muitos escritórios que lidam com casos sensíveis, segredo de justiça não pode vazar. Então, tem ferramentas que tem essa política de cuidado com os dados bem rígida, mas tem umas que não. Por exemplo, o Grok não tem... os dados, eles podem vazar. O Grok é do Elon Musk. É do Elon Musk, né? Então, assim, é uma ferramenta legal, mas não é indicado para advocacia. Entendi. Então, eu priorizo sempre isso, né? A implementação de ferramentas éticas de acordo com a LGPD, de acordo com as normas da OAB, né? Que não infringe ali nada. Entendi. Mas dentro da sua mentoria, você diz não só a parte da ferramenta, como também você explica como é que faz para poder manter esses limites também, né? Tudo. Para poder tomar cuidado, né? Tudo, ensino tudo. Assim, essas versões, elas são todas versões, obviamente são versões pagas, né? Quando você coloca ali. Qual é um problema que pode ocorrer? De repente ela está depositando toda a parte de documentação, de informações e tudo. Em que momento pode ocorrer algum tipo de problema do escritório, caso, por exemplo, deixe de pagar uma ferramenta dessa,
dependendo da ferramenta, as informações ficam ali durante um tempo, não ficam, somem? Então, isso aí que você falou é importantíssimo. Existe backup Então, da IA? usar a IA sem ética é a mesma coisa que você usar uma Ferrari sem freio, né? É uma tragédia anunciada. Então, a gente precisa entender quais ferramentas a gente pode confiar. Por exemplo, o ChatGPT mesmo já alertou que ele guarda os dados. Mesmo que ele tenha ali uma criptografia, teve o jornal, acho que New York Times, que entrou com um processo e aí acabou que determinou lá que todos os dados iam ficar... Eles não iam poder apagar os dados, isso inclui dados de todo mundo. Acabou isso prejudicando todo mundo. É igual também a pessoa que usa IA para se consultar como se fosse um psicólogo, né? Sim. O psicólogo ele tem esse compromisso de manter o sigilo, o advogado também, mas a IA não. Né? A IA não tem essas normas éticas, não tem nada disso. Então, você tem que procurar ferramentas que tenham... Né? Isso aí tem essas informações. Eu explico a diferença das IAs e quais são as mais seguras, porque eu não recomendo o advogado usar, por exemplo, o ChatGPT com dados sensíveis. É um risco. Entendi. Com os dados do cliente, por exemplo? Não dá. Ou com uma tese que realmente você não queira que vaze. Há pouco tempo teve um escândalo que bombou aí, mas assim, a mídia abafou, que as conversas, isso aí também eu oriento isso nas minhas mentorias. O que acontece? A gente, às vezes, está usando uma conversa, isso acontecia muito antes de me conhecer. Eles começavam a fazer uma petição, deram um prompt e a petição ficou maravilhosa, depois de muitos ajustes ali naquela conversa. O que eles fazem? Bom, eu vou pegar essa conversa e todas as petições eu vou fazer nessa conversa agora. Aí, ele compartilhava esse link da conversa com um outro advogado. E ficava público, né? O que aconteceu? Os links que eram compartilhados, ele ficava público. Então, quem pesquisasse no Google achava aquela conversa toda. Eu lembro que quando esses dados vazaram, eu fiquei uma madrugada inteira sem dormir, porque eu fiquei lendo essas conversas vazadas. Dados ali, essas big techs têm dados, né? É uma das coisas mais valiosas para eles são os dados. Sim. Então, eu aprendi muito. Peguei muita coisa e salvei para eu aprender as dúvidas das pessoas, como elas estão usando a IA. Foi muito interessante, assim. Sim. Eu nem dormi essa madrugada, assim. Eu fiquei porque, assim, eu não sabia até quando que iam descobrir que isso tinha vazado, né? Pra ir tirar isso do ar. Eu falei, não, vou aproveitar. E eu fiquei lendo. Porque agora tem um controle. Agora tem um controle ali de anônimo, não anônimo. E mas dependendo do conhecimento da pessoa, acaba deixando de qualquer forma público. Então, né? Isso era um erro que os advogados já me passaram. Eu falei, não faça isso. E naquela época ainda nem tinha vazado. Mas eu falei, não compartilha, não recomendo. Porque do Google também acontece isso. Então, eu já imaginei, né? Google Drive. Do Google Drive. Também Google acontece. Drive, você bota público Drive. E pesquisa, você encontra. Tem alguns comandos estilo prompt que você bota no Google e você consegue ver. Achar drive de todo mundo, né? Exatamente. Inclusive, teve uma vez que eu participei de um processo seletivo em 2010. Aí, acho que tem uns 3 anos atrás, eu estava pesquisando meu nome para ver como é que estava o SEO. E aí, eu pesquisando meu nome, apareceu um link do arquivo de PDF desse processo seletivo de 2010, desse local. Eu falei assim, gente, olha aqui a lista de todo mundo aqui, gente. Já aconteceu de eu pesquisar, porque eu sempre fui entusiasta de tecnologia, sempre gostei de pesquisar, eu sou curiosa. Deu fazendo essas pesquisas com o Google Drive, aleatório, né, para ver. E eu encontrei conteúdo adulto, porque a pessoa usa o Google Fotos, subiu para o Drive e conteúdo adulto. Sim. Tipo, a pessoa... É porque ninguém descobriu. Porque senão alguém teria vazado aquele conteúdo da pessoa. Sim, sabe uma coisa que eu percebi também agora não sei as outras, porque o que eu costumo usar mais é o ChatGPT e o Gemini. Né? Não costumo usar assim, eu tava usando como uma curiosidade para dar uma olhada, mas como essas duas são as que mais me atendem, então eu acabo ficando por exemplo, para marketing, né? É legal. Você pode usar um ChatGPT, mas para o direito, por enquanto, não dá. Sim. A não ser que eles mudem as políticas deles. Sim. Aí uma coisa que eu percebi dentro deles é que conforme você vai falando, né? Você vai conversando ali, ele praticamente vai te entendendo, vai sabendo mais sobre você.
E aí eu fui... E aí você vê que tem muitas trends, a gente tá falando de compartilhamento, né? Tem muitas trends, né? Que eu acho que é quase que de propósito. Você vê, a gente não sabe de onde começa para ir compartilhando as informações pessoais e o quanto que o chat ou outras ferramentas acabam sabendo mais sobre você. E aí, só que eu percebi que nessa nova versão do chat... ele tá um pouco mais... ele tem muita coisa mais restrita. Eu já, por exemplo, eu vi um vídeo no YouTube, um canal, né? Explicando e mostrando como é que o chat, você conseguia pesquisar técnicas de manipulação e persuasão no chat. E aí e ele te dava, assim, Sim. diversas referências. Aí eu fui testar há pouco tempo, nessa versão agora 5.0, se você colocar lá, ele fala, eu não posso passar isso porque isso daqui por questões éticas e tal. Só que se você coloca na versão 4, a versão 4 você consegue. É igual ao Google, também não consegue. No que? O Google Gemini também não consegue. não consegue? Não. Então, aí eu percebi que aos poucos eles vão... eles estão regulando, eles estão vendo aonde está tendo problema, porque realmente o ChatGPT 4 saiu um pouquinho do controle, por isso que eles fizeram essa atualização que deu uma piorada na parte criativa, mas aí ele ficou menos criativo, mas mais seguro. Sim, exatamente. Porque as pessoas não têm sabedoria para usar. Usam para o mal, né? Então... É a ferramenta, né? Você acaba utilizando ali. Mas esse caso que você está falando das pessoas começarem a utilizar isso para benefício próprio, né? Para benefício. Isso deve acontecer muito até na área mesmo, né? Na área de um advogado, de uma pessoa física ali, ela mesma achar que ela consegue montar uma petição para ela e só chegar pro advogado aqui, ó, montei essa petição aqui e achar que já tá... isso daí eu ouvi tem pouco tempo. E, tipo assim, eu já montei aqui parte aqui da petição aqui, eu só preciso de um advogado para poder protocolar isso daqui. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso com você? Já. Como foi? Aí eu mostrei, olha, tá errado nisso. Eu consegui apontar todos os erros ali, as falhas, as inconsistências que aquela petição tinha, que aquela petição ali ele não ia conseguir obter êxito na causa dele, porque estava fraca, né? Porque ali é algo muito genérico. E aí ele se convenceu de que realmente... pelo menos ele se convenceu, né? Porque tem uns que podem estar achando, tá querendo... Mas você tem que convencer a pessoa, mostrar, olha, com essa tese aqui, você não vai ter êxito, entendeu? Não, porque o máximo que as pessoas tentam com a IA hoje, não sei se você já reparou, é tentar economizar com os especialistas. Eles acham que a IA é especialista, que você vai colocando ali... A IA ainda não é especialista. Ela vai colocando termos genéricos, que obviamente, você que é leigo total, qualquer informação é uma informação bem relevante. Mas o especialista ali é uma outra coisa. Por exemplo, a IA, vamos falar assim... a IA, ela sabe tudo. Vamos supor que ela sabe tudo. Você consegue aí usar ela como se fosse um engenheiro? Não, você não vai conseguir fazer ali os cálculos porque você não tem esse conhecimento. Então, não adianta a pessoa que é leiga achar que a IA... Senão todo mundo seria especialista em tudo agora, né? E não é. Eu não consigo extrair nada. O meu marido é engenheiro. Eu não consigo extrair nada de engenharia com a IA. Entendeu? Porque eu não entendo de engenharia. Então, se tem alguém usando a IA, né, para fazer uma petição, sem ser advogado, achando que está abafando, não está. Nós, advogados, olhamos e sabemos ali que aquela petição foi feita por IA, que está mal feita, entendeu? Claro que, às vezes, é uma coisa muito simplesinha, né, uma petição muito simples, ela até faz razoavelmente bem. Mas se for uma tese mais complexa, não consegue. E como é que vai ser o futuro da IA? Para os mais experientes e o futuro da IA para os que estão se formando agora na área de direito? Olha, para quem está se formando agora, é uma excelente oportunidade para ele aprender já certo, vamos dizer assim, já usando essa nova tecnologia. Então, é igual... quem é advogado muito antigo, né, fazia petição na mão. Depois ele aprendeu a fazer na máquina de escrever. Aí depois ele aprendeu a usar o computador. E aí agora a gente tem mais uma ferramenta para auxiliar, que é a IA. Então,
hoje, os advogados não vão precisar mais aprender como é que se faz uma petição na mão, né? Ou na máquina de escrever. Eles já vão aprender logo usando a IA. Mas ele vai ter que treinar a IA. Primeiro, ele vai ter que ser um bom advogado, fazer estágio, aprender. Que eu tô te falando, isso. E eu percebo que é um problema muito comum dos jovens advogados. A maior parte, né? Isso aí eu percebo nas palestras e até professores comentam isso comigo. De ver assim, olha, tem muito aluno fazendo umas petições horríveis, porque o que acontece? Como ele não tem a prática, exatamente, ele acha que tá bom, assim como a pessoa leiga faz uma petição e acha que tá bom. Então, você que é jovem advogado, vai fazer estágio, vai aprender, vai fazer curso, vai se especializar para você conseguir, né, passar esse seu conhecimento para a IA. A IA é uma ferramenta auxiliar. Você vai delegar o que é repetitivo para ela. Ela não vai te substituir. Então, é importante os advogados saberem isso. A IA ela não veio para substituir. Essa é uma ilusão achar que a IA vai trabalhar sozinha. Não vai. Tem que ter revisão humana, tem que ter supervisão, tem que ter atualização de conteúdo. Então, e tem que ter o conhecimento técnico do ser humano ali. Pode ser que futuramente já existam sistemas especialistas, mas hoje não temos ainda. Então, a gente tem que treinar a IA com o nosso conhecimento, delegar o que é repetitivo e se preocupar com as partes onde o advogado ele é insubstituível. O advogado, é até importante a gente falar isso, o advogado do futuro é o advogado que entende a importância da gestão, do marketing e das pessoas. O advogado que ele entender a importância de processos e pessoas, ele nunca vai ficar sem emprego. Entendi. E você falou de marketing agora, eu acho que devido a essa limitação que tem do advogado se promover, acho que existe como é que eu posso dizer? Acho que não sei se eu posso dizer preconceito quando se fala marketing e direito. Você já reparou isso? Ele fica... como se fica travado. Ele fica travado. Ele como se desse tela azul ali. Tipo assim, gente, o que eu faço? Porque eu não posso. Eu posso ou não posso? Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer agora? O que você acha com relação a isso? Porque é proibido a mercantilização da nossa profissão. A nossa profissão ela não pode ser vendida como se fosse, né, fazer promoções. Isso é proibido. Tanto que tem uma tabela da OAB, né? E aí muitos advogados, né, que estão iniciando, eles acham que estão tirando onda, estão tirando vantagem, cobrando abaixo da tabela, sendo que ele está prejudicando toda uma classe, desvalorizando, porque muitas das vezes o advogado, ele trabalha ali, achando que vai trabalhar 6 meses, trabalha 2, 3, 4 anos. Então, quem precifica mal, né, ganha mal. Então, existe uma tabela da OAB para isso, para evitar esse tipo de coisa, não foi à toa que foi criado. Então, o advogado ele tem que entender que a gente não vai viver de agradecimento, não. Né? De obrigado, né? Não, a gente vive de dinheiro também. E é um trabalho, a gente precisa ser remunerado da forma justa, né? Então, o que é proibido é essa mercantilização. A gente fazer oferta, desconto. Olha, faça aqui 10 processos por preço de 5, 50%. Isso não pode. Agora, a gente pode sim fazer um marketing, mas é um marketing de conteúdo. Só de conteúdo. Conscientizando, né, sobre o direito que a pessoa tem. Em outros países é até um pouco mais liberado o marketing. Aqui a gente é mais... você vê nos Estados Unidos é faixa, né? Aqui ali, não podemos. Não pode... Por conta dessa concorrência, senão escritórios com mais recursos iriam ter mais mídia do que escritórios que não têm. Entendi. E dentro, por exemplo, ele pode ter redes sociais, mas compartilhar conteúdos ali. Conteúdo. Não pode deixar nada claro que ele está falando alguma coisa relacionada a valores. Não. Ele não pode divulgar valores de serviço, promoção, um combo. Isso é errado. Por isso que, se o advogado for usar IA para marketing, ele tem que personalizar com as normas da OAB. Ele não pode usar o marketing tradicional. Entendi. Mas ele, como advogado, ele pode divulgar... Por exemplo, ele pode divulgar uma mentoria, ele pode divulgar... Aí não é trabalho de advogado. Porque não é o trabalho direto, né? Tudo que for direto... Isso. Aí ele está divulgando uma atividade de professor. Aí ele pode divulgar, fazer promoção, é diferente. Entendi. Que aí não prejudica... Não prejudica... É outro trabalho que não é incompatível com a advocacia, né? Entendi. Então, assim, para esses advogados, vamos chamar de advogados do futuro, né? Principalmente, que estão se formando. O que você diria que eles deveriam focar além da IA?
além da IA e além de ter mais conhecimento? Eu acho que o advogado do futuro, ele tem que entender que a advocacia, ela se profissionalizou, né? Já mudou isso. Antigamente existia aquele advogado, igual o médico de família, né? Existia o advogado de família. Hoje, né, a advocacia ela se profissionalizou e virou uma empresa. Então, a advocacia, o advogado do futuro, ele tem que entender que a advocacia é uma empresa. E como uma empresa, a parte técnica, jurídica, é apenas o primeiro degrau dela. E muitos advogados ficam presos só achando que precisam saber direito. Não, ele precisa entender de ser humano, precisa entender a importância da gestão, do marketing. Ele não precisa saber fazer todas essas coisas, mas ele precisa entender que o escritório dele só vai crescer quando ele não for o empregado do próprio escritório. Ele tem que ter essa visão de empresa, de empresário. Sim. Então, ele pode até começar fazendo o operacional, mas com a IA, ele pode delegar tudo que é repetitivo para ter tempo para lidar melhor com as pessoas, com os clientes, e aí ir criando os setores, né, dentro do seu escritório e escalando aos poucos. Os escritórios grandes, pela minha experiência, eu já tenho visto isso, todos já têm um novo setor, que é o setor de inovação tecnológica. É mesmo? Já tem esse setor. Que bacana, gente. Já tem. Os grandes já estão assim. Dentro da advocacia, eu confesso para você que eu nunca vi. E todos que fazem a minha mentoria, quando não tem, eu implemento esse setor. Ai, que bacana isso. Mas eu acho que isso daí teria que ser padrão de toda empresa. Ter um setor... Gente, olha o século que nós estamos. Pois isso que eu falei. As pessoas estão se comportando como se a gente estivesse em 2010. Esses dias eu até lancei lá no grupo, lá um bate-papo rápido, assim, falei, quem quiser falar um pouco sobre inovação e criatividade, eu falando, e eu tive esse baque das pessoas que inclusive elas acham que inovação só tem a ver com tecnologia. Não. Sabe, eu fiquei espantado isso. Você fala de inovação porque você é de TI. Gente, não. Inovação é inovação. O que você pode fazer de novo? Existe até curso disso, curso de inovação. Inovação em várias coisas. Inovação em criatividade, inovação e tecnologia. Sim, porque como você pode utilizar a inovação e a criatividade, você pode usar a tecnologia para poder te auxiliar. Então as pessoas já entendem que isso daí tem a ver com tecnologia. Né? Mas isso daí que você me falou é muito interessante das empresas, dos escritórios de advocacia estarem pensando. Sim, já tem vários, parte. Tá? Os grandes já estão todos com o setor dessa área. Tanto que quando me procuram, quando já existe, é o setor responsável pela área de inovação e tecnologia. Caramba! E é importante entender que hoje os grandes escritórios eles já têm um setor de inovação e tecnologia. Então, assim como existe o setor financeiro, comercial, né, ou a parte jurídica, existe o setor de inovação e tecnologia. Mas daqui a um tempo, até os escritórios pequenos terão esse setor. E esse setor ele não se preocupa com competição, ele se preocupa com eficiência. Então, o cliente de hoje, ele quer segurança, ele quer tranquilidade, mas ele também quer velocidade. Então, ele quer qualidade no atendimento dele, ele quer se sentir seguro com o seu serviço, mas ele também quer velocidade. Então, ter um setor só responsável por eficiência no escritório é um grande diferencial. Então, os grandes já têm esse setor. Os que fazem essa implementação comigo, eu crio esse setor. Mesmo que não tenha ainda um responsável, né, a pessoa que faz o administrativo, porque uma pessoa, quando o escritório é menor, ela pode ali ter várias funções, mas ela tem já essa função, ela já sabe que de tempos em tempos tem que ver o que tem de novo, né? E trazer essas inovações, sendo ela mesma trazendo ou chamando uma pessoa como eu para fazer essa implementação, essa atualização. Nossa, é muito... Eu acho muito legal, né? É muito bacana isso. A gente tem que entender que as coisas mudaram. E entender que o tempo que a gente está, né? O tempo que a gente está, você estava falando sobre isso e eu vejo muito, assim, não só como na profissão de advogado, mas como a gente está falando sobre isso, as pessoas esquecem que às vezes você ser especialista numa área não significa você ter só que saber dessa área e pronto. Como você falou, o empresário, e não é empresário no geral,
ele tem que saber um pouco de tudo que está acontecendo da empresa dele. Eu vejo, às vezes, até alguns vídeos que falam, não, mas você é empresário, você não tem como saber de tudo. Não, você tem que entender um pouquinho de tudo. Você não pode... Você vai, por exemplo, o advogado que é dono do escritório, como você estava falando sobre gestão, ele tem que saber um pouquinho do financeiro, Sim. entender ali, para ele dar uma olhada ali, para saber... Não vai precisar saber a fundo, como... Precisar saber um pouquinho das outras áreas de todos os setores, mas como você falou, o advogado, hoje ele está aos poucos entendendo que ele já não é mais aquele profissional liberal que aí um ia indicando para o outro, que ele precisa inclusive se profissionalizar de uma forma empresarial, senão ele acaba ficando para trás. Né? O profissional que hoje só se preocupa com a parte técnica, ele pode ser excelente, mas ele vai se tornar muito em breve totalmente irrelevante. Então, o advogado do futuro é o advogado que se preocupa com processos, com pessoas, entende a importância disso, de implementar esses processos. Você pode estar começando agora, mas entenda, eu faço quantas funções? Quais dessas que eu vou delegar? Por exemplo, o marketing é uma que o advogado vai perder tempo fazendo marketing, mas ele pode delegar já para IA, porque muitas tarefas do marketing são repetitivas, aí delega. Então, ele vai delegando. Depois, quando ele vê que delegou muita coisa para IA, que era repetitivo, ele vai precisar, talvez, de profissionais, né, com habilidades para ajudá-lo. E aí, ele vai contratando. Então, ele já tem que começar com essa visão. Sair desse operacional, sair dessa parte técnica, que isso é o básico. Antigamente, dava para viver com o básico, mas hoje não. Não. Hoje... esse advogado que só se preocupa com a parte técnica, ele está no primeiro andar ainda. Tá, e quais são... de cara, o escritório está passando por uma crise, vamos dizer, né? A primeira coisa que ele tem que fazer, que você acha que ele tem que se estruturar, tanto na parte de marketing quanto na parte de IA, na parte no geral, o que você recomenda? Eu vejo muita gente falando sobre marketing, né? Marketing jurídico, que é um marketing mais específico, que alguém deve ter se especializado mais para isso. Mas quando você pega um escritório que está passando ali por aquele momento, gente, por onde que eu começo, o que eu faço? Você já deve ter visto escritórios assim. O que você recomenda? Ainda não tive essa experiência de pegar um escritório. Normalmente eu tenho, assim, meus mentorados e até treinamentos corporativos são escritórios mais estruturados. Mas, às vezes, a estrutura ainda falta um pouco mais de organização. Então, eu redesenho toda essa estrutura do escritório. Então, eu nunca criei uma estrutura do zero, não. Mas, por exemplo, se aparecer um advogado que está começando agora ou que ele está atolado de serviços, eu acho que o primeiro passo é se capacitar em IA, fazer uma mentoria, porque tem também advogados, né, que fazem mentorias individuais comigo. Eu vou entender como que o escritório dele funciona hoje e o que a gente pode desafogar ele, delegar para IA, porque tudo que é repetitivo a gente tem que tirar ele. Então a gente vai delegar para IA e depois é que a gente vai implementando outras fases desse esqueleto, né? Mas o primeiro passo hoje, que é mais barato, é a implementação da inteligência artificial, que aí já vai tirar ele do operacional e ele vai ter tempo para se preocupar em depois em ganhar dinheiro, em ter um relacionamento melhor com os clientes e aí vindo mais clientes, mais dinheiro, ele consequentemente vai conseguir contratar profissionais da área de marketing, de outras áreas, então, para poder auxiliá-lo. E o que ele precisa saber de cara, por exemplo, de marketing? Depois que ele faz a parte de IA, o que você acha que ele precisa saber sobre marketing para ele poder trabalhar melhor o conteúdo dele? Ou você acha melhor ele já tentar se esforçar um pouco e contratar alguém mais especializado? Eu acredito que se ele não puder contratar uma agência para fazer o marketing dele ou contratar, né, um profissional de marketing para trabalhar no escritório dele, pelo menos ele tem que fazer algum curso, né, se preparar para isso, para ele poder criar um conteúdo que conecte com a audiência dele. Então, o marketing não é só marketing, é conhecer pessoas, né? Você entende bastante disso. Sim. Quando você conhece pessoas, você vai ser um bom advogado, você vai ser um bom psicólogo, você vai ser um bom
marqueteiro. Sim. Então, faz parte estudar pessoas. Ele vai ter que estudar pessoas para entender como que ele vai levar esse conteúdo para as pessoas. E, Jamile, me fala como que as pessoas elas conseguem te encontrar para poder fazer sua mentoria. Então, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, tanto LinkedIn quanto Instagram. Instagram é jamileporto.ia. Lá vai ter meu site, que é jamileporto.com. 2 L's, tá? Jamile com 2 L's. LinkedIn é Jamile Porto. E aí, dentro do meu site, tem lá os links lá de mentoria, treinamento, palestras. E aí, tem até material gratuito também. Já tem material? Tem material sobre ética. Então, se os advogados... Eu quis proporcionar esse material de forma gratuita, porque quem está começando, eu recomendo, né, não usar do que usar errado. Então, para quem não tem dinheiro ainda para investir em um treinamento, um curso, então, pelo menos, ele vai entender como usar de forma ética. E tá lá o meu e-book. Leia que ali é um manual mesmo ético, está atualizado. Então, ali são as ferramentas que ele pode e as que não pode usar e como usar. Porque, às vezes, a forma como você assina uma ferramenta, por exemplo, se você assina no CPF, você não tem nenhuma proteção de dados. E se assina no CNPJ, tem. Então, tem essa diferença. Isso eu explico tudo no livro, nesse manual. Tem também um manual, tudo grátis, de marketing. Então, um básico de marketing jurídico, ele tem ali o que ele pode, o que ele não pode fazer e como fazer. Então, tem esses materiais lá disponíveis de forma gratuita. Tem também os meus contatos lá. Tem todos os seus contatos, pode entrar em contato, né? Isso. Entendi. E o que você... A gente já está indo para o final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que ela tá afogada ali, que ela não está perdida, um incentivo para ela poder utilizar a IA, para ela entender que a gente está no futuro e que ela precisa se inovar. O que você deixa de mensagem para essa pessoa que está vendo a gente aqui e que ela consiga de fato, eu tenho que inovar, eu tenho que utilizar a IA? Olha, a IA, ela veio para evitar o desperdício e não para substituir você, tá? Então, a IA, ela veio para substituir, evitar, vou até repetir, né? A IA, ela veio para evitar o desperdício e não substituir você. Por que eu estou falando isso? Porque a IA ela vai evitar o desperdício de tempo, de talentos humanos, fazendo tarefas repetitivas que a IA ela poderia muito bem fazer. Então, o advogado que implementar a IA, ele não vai ser substituído. Ele vai ter mais tempo para se dedicar ao que realmente importa para ele crescer na advocacia do futuro. E na advocacia do futuro, você precisa ter essa mente de empresário, de ter a sua empresa, se preocupar com os processos, se preocupar com a gestão, se preocupar com o marketing, né? O entender da parte técnica, isso aí é o básico. Todo advogado precisa saber. Então, está na hora já... Quem ainda não saiu do básico já está muito atrasado. Já está muito atrasado. Está muito atrasado. Né? Então, corra atrás, se especialize. Não fique batendo muita cabeça, como acontece muito. A maioria das pessoas que me procuram já bateram muita cabeça tentando, porque realmente não tem esse conteúdo na internet. Tem ensinando a usar IA, mas de forma assim, ali numa petição, de uma forma assim muito que no final ela chega à conclusão de que não resolveu minha vida. Será que é isso que é a IA? Só isso? E não é. E eu juntei todo esse meu conhecimento de gestão, né, de marketing também, que eu tenho esse conhecimento, e de IA para poder fazer essa implementação aí estratégia. Muito bom. E, Jamile, muito obrigado, tá, por sua participação. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo. Foi uma aula aqui que a gente teve, vocês perceberam, né, gente? E não esqueçam de seguir em todas as redes sociais, procurem, façam mentoria e usem IA, gente. Obrigado, tá, Jamile? Eu que agradeço. Valeu, gente.